É com muita alegria que nós recebemos hoje em nossos estúdios para a entrevista da semana, ele que é cuiabano nato, tem DNA da política no seu sangue, ainda jovem, é uma das revelações políticas do Estado, exerce pela segunda vez o mandato de deputado federal e está aí fazendo barulho dentro do União Brasil. Eu começo a entrevista perguntando: quem é você, Fábio Garcia? Bom, primeiro, Wilson, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui ao teu lado. Você que já foi vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal também, tem uma longa trajetória na política e uma belíssima história de vida. Fábio Garcia, como você disse, é uma pessoa de uma família muito tradicional cuiabana, né, que começou muito cedo a ter as suas responsabilidades, Wilson. Eu saí de casa para estudar, recém-completado 15 anos de idade, fui o aluno mais jovem a entrar na Universidade de Engenharia Civil na época que eu entrei, recém-completados 16 anos também. Quando eu entrei na engenharia, eu trabalhava pela manhã, era uma faculdade de período integral, trabalhava pela manhã, estudava à tarde e à noite. Me formei também, como eu entrei mais jovem, me formei o mais jovem. Com 21 anos eu já estava saindo da faculdade, fui aprovado numa pós-graduação em Finanças e Administração numa das melhores universidades do mundo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Lá cursei então Administração e Finanças e de lá eu fui contratado por uma empresa multinacional americana, uma das maiores empresas de energia do mundo, para trabalhar então na área de gestão nesse setor. Morei por muito tempo nos Estados Unidos, trabalhando, essa empresa depois, fiz uma carreira de executivo de grandes empresas, então comecei como estagiário e com menos de 28 anos eu era diretor-presidente de grandes empresas multinacionais com sede no Brasil e fora no Brasil, e nessa trajetória eu pude trabalhar, morar em projetos em diferentes países do mundo, sempre tirando o projeto do papel. Até que um dia, Wilson, eu recebi um honroso convite. Eu era diretor-presidente de um dos maiores empreendimentos energéticos já implantados aqui no nosso estado de Mato Grosso, que você conhece muito bem, a Termoelétrica de Cuiabá, que era, na época, ela era de um grupo um fundo de investimento inglês. Eu fui contratado por esse fundo para presidir essa empresa aqui. E eu, enquanto presidente dessa empresa, fui convidado pelo atual governador do estado, mas na época recém-eleito prefeito de Cuiabá, para ser seu secretário de governo e de assuntos estratégicos na prefeitura de Cuiabá. E aí foi a minha entrada na política, né? Eu, na verdade, nunca tinha planejado entrar na política, aconteceu na minha vida, mas venho de uma família política. Meu avô foi o primeiro prefeito eleito dessa cidade de Cuiabá, Garcia Neto. Meu tio foi prefeito de Cuiabá. Portanto, o sangue da boa política corria e, portanto, eu entrei nessa oportunidade. Gosto muito e é bom a gente fazer aquilo que a gente gosta. Então, eu sou feliz fazendo a boa política. Deputado Fábio Garcia, Vossa Excelência tem uma experiência no exterior. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais dessa sua ida para o exterior, dessa formação sua, da sua qualificação. Da experiência de ter participado. O grupo era o Enron, né? O grupo Enron. Eu trabalhei numa empresa que chamava Enron, era na época a maior empresa de energia do mundo. Eu fui contratado ainda quando eu terminava a minha pós-graduação. Nos Estados Unidos isso é muito comum. As empresas vão até as universidades contratar nas universidades as pessoas. Eu fui contratado então, na época ainda estava terminando minha pós-graduação. E então fui morar na cidade de Houston, no Texas. E lá trabalhava com administração de grandes empresas que a Enron detinha no mundo todo, principalmente na América do Sul. Trabalhei lá por 3 anos, depois fui transferido para São Paulo, trabalhei em São Paulo, depois eu fui transferido para a Espanha. Trabalhei na Espanha, mas durante essas passagens, Wilson, eu toquei projetos em muitos países. Eu toquei projeto no México, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, na própria Espanha, nos Estados Unidos, enfim. Tive diversas experiências de tirar projeto do papel e colocar esses projetos em prática. Essa foi minha experiência na gestão privada. Até que um dia eu fui chamado para ser primeiro supervisor dessa grupo
de investimento inglês, esse fundo de investimento inglês que detinha aqui a termoelétrica de Cuiabá, e depois eu me tornei supervisor, diretor e diretor-presidente desse grupo de empresas e fiz a minha carreira de executivo. Com 28 anos eu era diretor-presidente desse grande grupo de empresas, cujo faturamento à época era bastante maior que a Prefeitura de Cuiabá. Ok. Deputado, o senhor é neto de um ex-prefeito de Cuiabá, é sobrinho de um ex-prefeito de Cuiabá. Seu avô foi governador de Mato Grosso também, foi deputado federal. Quais são as lembranças que o senhor tem desta vida pública do seu avô e do seu tio Rodrigues Palma? Infelizmente, eu não convivi com meu avô exercendo a política, né? Meu avô deixou a política, como você bem sabe, em 78, depois do governo dele. Meu avô levou a culpa na época pela decisão do governo federal de dividir o Mato Grosso, e naquela época havia um sentimento aqui que o Mato Grosso, nosso Mato Grosso, tinha ficado com a parte pobre desse grande Mato Grosso único, e o Mato Grosso do Sul foi beneficiado com essa divisão. E ele, portanto, deixou a política, mas eu convivi, na verdade, com os ensinamentos, né, do meu avô, da boa política, da honestidade, da seriedade com a coisa pública e da coragem para fazer enfrentamentos. E eu vi meu avô, Wilson, a vida inteira tentando, na verdade, explicar à sociedade mato-grossense o que ocorreu na divisão do Estado do Mato Grosso que o tirou da política. Mas, para ser bem sincero, eu obviamente tenho muito orgulho da história de vida e da trajetória política do meu avô Garcia Neto, bem como, obviamente, do meu tio Rodrigues Palma, que até hoje ele é considerado um dos grandes ou um dos melhores prefeitos que essa Cuiabá já teve, um cuiabano, filho de Bem, que é apaixonado por essa terra e fez uma grande administração, na época prefeito, meu avô governador, juntos fizeram uma grande administração, projetos marcantes para a cidade, como o Projeto Cura. Portanto, tudo isso é muito inspirador para mim. Deputado, e essa experiência ao lado do prefeito Mauro Mendes? Mauro Mendes foi eleito em 2012, numa eleição dificílima, de segundo turno, contra o atual deputado estadual Lúdio Cabral, uma eleição disputadíssima, voto a voto. Como é que foi ser secretário municipal do prefeito Mauro Mendes? Que tipo de aprendizado o senhor colheu nessa sua primeira experiência na vida pública? Pois é, eu tive a felicidade, a honra de ter sido convidado, aceitei o convite, fui secretário de Governo e de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Cuiabá naquela oportunidade, depois daquela dura eleição. Para te dizer a verdade, eu acompanhei todas as eleições do Mauro. Desde 2008, a primeira eleição, que o Mauro foi candidato e Vossa Excelência também candidato, e o Mauro naquela oportunidade perdeu a eleição para Vossa Excelência. Depois de 2010, o Mauro foi candidato a governador do Estado do Mato Grosso, perdendo a eleição para Silval Barbosa. E 2012, naquela eleição duríssima contra o deputado Lúdio Cabral, o Mauro se elegeu prefeito e me convidou para ser secretário de governo. Foi a minha primeira experiência na administração pública e o maior aprendizado que tive é o aprendizado de que, primeiro, na vida ou na política ou na administração privada, ninguém faz nada sozinho. Portanto, para que as coisas possam sair do papel, é preciso você poder liderar um conjunto de pessoas que tenham o mesmo objetivo de fazer com que a boa política. Segundo, a importância da gente administrar com seriedade, respeitar as pessoas, respeitar o dinheiro público, aplicar corretamente o dinheiro público. E terceiro, é para a gente poder implantar projetos inovadores que possam mudar a dinâmica da cidade. Nesse contexto, quando eu fui secretário de governo, o Mauro delegou a mim também tocar alguns projetos estratégicos para a cidade de Cuiabá. E aí a gente começou a pensar, portanto, projetos que hoje marcam a nossa cidade, como, por exemplo, o Parque das Águas, o Parque Tianair, a requalificação daquela orla do porto ali, na beira do rio Cuiabá, o Hospital São Benedito, o início das obras do HMC, enfim, um conjunto de projetos que a gente tocou naquela época para que a gente pudesse, na verdade, oferecer a cada cuiabano uma cidade melhor, que ofereça a eles melhores condições, melhor qualidade de vida. Então, foi a minha primeira experiência, foi uma grande experiência ao lado de um grande gestor público. Eu aprendi bastante ali naquele momento como é que funciona a prefeitura e como é que é fazer a boa gestão pública. Bom, nesse pacote de obras estratégicas que o senhor participou, ajudou a elaborar, também estava a PPP da iluminação? Não. Eu não participei
em nenhum momento da PPP da iluminação. Eu lembro que, na verdade, eu deixei a Prefeitura de Cuiabá, né, 1 ano e 3 meses depois de ter assumido a Secretaria de Governo, porque eu aceitei o desafio do nosso grupo político de ser candidato a deputado federal. Então eu tive que obrigatoriamente me afastar da Secretaria de Governo, me afastei, portanto, da Secretaria de Governo em março do ano de 2014 para ser candidato a deputado federal e acabei sendo eleito com mais de 104 mil votos, sendo o terceiro deputado federal mais bem votado. Eu tive a oportunidade de estar, inclusive, numa dobradinha com o senhor. Fizemos uma dobradinha. Eu ganhei a eleição, Vossa Excelência ganhou a eleição. E eu quero. E por que eu fiz essa pergunta? Porque o prefeito Emanuel Pinheiro esteve aqui nesse programa e ele deixou transparecer que a razão, a origem desse distanciamento do Emanuel Pinheiro com o Mauro Mendes, até porque eles estiveram juntos. O Emanuel Pinheiro foi o coordenador geral da campanha do Mauro Mendes à Prefeitura de Cuiabá em 2012, quando no segundo turno o Mauro Mendes enfrentou o Lúcio Cabral. Então, nessa eleição, o coordenador geral daquela campanha foi o então deputado Emanuel Pinheiro. Ele deixou aqui mais ou menos claro de que ele não sabe qual é essa razão dessa implicância do governador com ele. Mas ele acha que é o fato dele não ter dado a ordem de serviço para a famosa PPP da iluminação, que custaria uma bagatela de mais ou menos 730 milhões de reais. Sobre isso, eu tenho alguma coisa a dizer? O que eu tenho a dizer, Wilson, na verdade, é que eu acho que de fato afastou o governador Mauro Mendes do prefeito Emanuel Pinheiro é a forma de fazer política, em especial a forma de tratar o dinheiro público. Nós, infelizmente, temos em Cuiabá uma prefeitura muito mal administrada, muito abandonada, toda endividada, hoje com uma cidade bastante abandonada e recheada de casos de corrupção. São 19, Wilson, 19 operações da polícia realizadas na prefeitura, polícia militar, polícia civil, polícia federal, realizadas na prefeitura por suspeita de desvio de dinheiro público. Portanto, a forma de fazer política, de respeitar o dinheiro público, é o que eu acho que afastou esses dois gestores. Essa é a pergunta que eu ia fazer em seguida. Como o senhor avalia a gestão Emanuel Pinheiro e cite os 2 principais problemas da gestão Emanuel Pinheiro? Bom, eu avalio primeiro com muita tristeza como cuiabano vê a nossa cidade dentro de um grande buraco. Essa é a verdade. Se pudesse expressar alguma coisa dessa administração, a cidade de Cuiabá está dentro de um grande buraco financeiro, cheio de dívida, mas também com as ruas esburacadas, a cidade está suja, está abandonada, prefeito ausente. 2 grandes problemas da administração. O primeiro, obviamente, corrupção. Uma gestão que tem 19 operações policiais por suspeita de desvio de dinheiro público é um grande problema, é um marco histórico na nossa cidade. E o segundo, eu poderia juntar saúde pública e asfalto. 2 grandes problemas da nossa cidade. Saúde pública, que foi objeto, inclusive, de uma intervenção estadual pela primeira vez na história, determinada pela Justiça e solicitada pelo Ministério Público, e asfalto, uma cidade que quem anda em Cuiabá vê aí uma cidade completamente esburacada. Muito bem, nós estamos entrevistando o deputado federal mais votado de Mato Grosso nas últimas eleições de 2022, com quase 100 mil votos, e atual chefe, secretário de Estado, chefe da Casa Civil. Quando é que o senhor reassume o seu mandato, excelência? O senhor vai ficar aí até o final? Wilson, na verdade eu recebi o convite do governador Mauro Mendes para ser chefe da Casa Civil, porque o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ele teve a oportunidade de assumir o Senado, pois ele é primeiro suplente, o senador Wellington, que se afastou do mandato de senador para fazer uma cirurgia. Então, o Mauro Carvalho deixou a Secretaria da Casa Civil e ele foi para ser senador da República. O governador, portanto, me convidou para ser chefe da Casa Civil, né? E neste momento a Gisela Simona, a minha primeira suplente, assumiu o mandato de deputado federal. É um cargo de confiança do governador. Portanto, eu sempre, desde que entrei na Casa Civil, dei toda a liberdade do mundo ao governador de poder me nomear e, obviamente, né,
quando ele quisesse voltar, na verdade, o secretário Mauro Carvalho, o senador Mauro Carvalho, para o cargo da Casa Civil, que ele voltasse. O Mauro Carvalho tirou umas férias, está descansando, volta dia 3. O governador, neste momento, está em deslocamento para a Conferência de Meio Ambiente Mundial, a COP, em Dubai. Portanto, na volta, no retorno do governador, que está previsto para o dia 11 de dezembro, nós sentaremos, mas o caminho natural, Wilson, é que o Mauro Carvalho volte à Secretaria da Casa Civil e eu volte a exercer o meu mandato de deputado federal. Isso no ano que vem? Talvez ainda esse ano. Tá. Uma das prováveis acusações que o senhor receberá na sua campanha é de que o senhor mistura o público com o privado. O senhor é sócio do governador Mauro Mendes em alguns negócios? Olha, primeiro que as minhas atividades empresariais, elas antecedem a minha entrada na política. Como eu disse aqui, eu tenho um histórico na iniciativa privada, de gestor, de executivo e também, né, já fui diretor-presidente de empresas na iniciativa privada. Agora, nenhuma das empresas que eu participei ou que eu participo, elas fazem obra pública. Não tem nenhum negócio com a Prefeitura de Cuiabá. Eu não tenho negócio com a Prefeitura de Cuiabá. Portanto, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a Prefeitura de Cuiabá. E se for candidato e se for eleito, entrarei com total independência e autonomia para mudar o que for necessário para consertar a cidade de Cuiabá. Com muita tranquilidade. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí, porque no segundo bloco você vai saber se a candidatura do deputado Fábio Gaciba é para valer. Ou é conversa fiada e quer só atrapalhar botelho. Não sai daí, é rapidinho.